Como criar um público-alvo no Google Ads para você veicular os seus anúncios? Se você tem uma empresa, você já anuncia sua empresa no Google, você sabe como criar um público-alvo? Você sabe quando você deve fazer isso? Quando isso faz sentido para você e quando não faz? Nesse vídeo eu vou tentar te mostrar aqui, talvez ele fique um pouquinho longo, vou tentar te mostrar como você pode criar um público-alvo, quando você deve usar, para facilitar a sua vida e para você também gastar menos grana, né? Porque se você tiver um público-alvo criado, você veicular uma campanha de remarketing, por exemplo, com esse público mais segmentado, mais restrito, mais específico, você vai acabar gastando menos e atingir um público mais certeiro, um público mais qualificado, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, vou mostrar uma conta que eu tenho de um cliente meu. Esse cliente, ele é uma vidraçaria, é uma conta relativamente nova, e eu não tenho aqui nenhum público-alvo criado. Como que você chega até aqui? Você vem em ferramentas, gerenciador de público-alvo, ele já vai chegar aqui em segmentos, e você vem aqui em cima, público-alvo. Pronto, aqui você pode criar o seu público-alvo. O público que você vai direcionar a sua campanha. Você vai atingir um certo público que você vai determinar aqui. Como que você cria? Você vem aqui no símbolo de mais, dá um nome para o seu público, e aí você pode ver, eu vou te mostrar essa sacada aqui também, como você cria um segmento personalizado para você refinar ainda mais o seu público. E aí você tem algumas opções aqui que aqui você tem muita informação. Eu vou só te mostrar aqui alguma coisa e o ideal é que você venha até essa página e que você navegue por ela e veja o que faz sentido para o seu segmento. Dependendo do seu segmento, se você é um prestador de serviço, se você vende algum produto, tem tudo aqui. Tem tópicos relacionados a todo tipo de serviço. Se você vende serviço, se você vende produto, com certeza vai ter alguma coisa aqui que vai encaixar com o seu segmento. Então, olha só, seus dados. Pessoas que interagiram anteriormente com a sua empresa. Você pode clicar aqui, pode colocar a mãozinha aqui que você vai ver que ele vai te mostrar, ele vai resumir para você o que é isso daqui. Seus dados, antes chamado de lista de remarketing, segmentação por lista de clientes. Podem incluir os visitantes do site, usuários do app, clientes, entre outros. Então, se você for aqui adicionar seus dados ou segmentos semelhantes. Se você já tiver listas criadas, você pode já incluir a sua lista aqui, tá? Como, por exemplo, visitantes do site. Você já pode incluir, se você quiser colocar no seu público-alvo, você pode incluir visitantes do seu site, de acordo com os conversores ou com outras listas que você tenha criado ali, ok? Se você não tiver, você pode, aqui, ó, segmentos semelhantes. Aqui são os famosos lookalikes, públicos semelhantes. Se você cria uma lista, você cria um público, o Google ele consegue criar, você dá esse comando, claro, você cria esse público, ele vai criar um público semelhante àquele já criado, àquele já existente. Então você pode fazer isso aqui. Agora, o mais interessante, que eu acredito, na minha opinião, é isso daqui, interesses e informações demográficas. Quando você clica aqui nessa setinha, adicione segmentos no mercado, eventos importantes, e aí ele fala outras coisas aqui. Aqui você vai ter uma série de informações, uma série de tópicos que, com certeza, algum deles vai ser interessante para sua empresa e vai te ajudar de alguma forma. Como essa conta ela é uma conta de vidraçaria, aqui ele me deu algumas sugestões baseado na minha conta, tá? Baseado no meu segmento, que é o segmento de construção em geral. Então, se eu colocar a setinha aqui em cima, você vai ver que ele já vai me explicar isso. Olha, instalação de portas e janelas. E aí ele vai mostrar aqui, segmento no mercado, instalação de portas e janelas, motivo da sugestão, com base em anunciantes como você. Então, essa conta de vidraçaria. Mas se você tem uma conta, se você é um pet shop, uma clínica odontológica, uma clínica de veterinário, uma clínica médica, um médico, ele vai te dar algumas sugestões de acordo com o seu segmento. Se você vende gás, você tem uma borracharia, uma loja de pneu, independente do seu segmento. Ok? Então ele vai te dar essas sugestões de acordo com o seu segmento. E aí, se você quiser selecionar alguns desses segmentos aqui, ok. Se você não quiser, você pode vir aqui também e procurar. E aqui sim, aqui você tem uma infinidade de informação. Aqui é a parte em que mais especificamente que eu falei, que você deve chegar aqui, deve navegar e deve procurar realmente o que faz sentido para você aqui. Então você tem aqui segmento no mercado. Aqui você vai ter vários tipos de segmentos, vários tópicos. Automóveis e veículos, acessórios, instrumentos musicais, aparelhos eletrônicos, beleza e higiene pessoal, casa de jardim. Então, se você tem uma revendedora de carro, por exemplo, se você tem uma loja de carro ou uma loja de pneu, automóveis e veículos, com certeza aqui vai ter alguma coisa para você. Olha só, conserto e manutenção de automóveis. Se você tem uma oficina, você pode veicular o seu anúncio de acordo com esse público aqui. Você pode segmentar esse público, criar um público-alvo com base nesse tópico aqui, consertos e manutenção de automóveis. E aí você ainda consegue, clicando nesse setinho do lado, você consegue refinar ainda mais. Olha só,
conserto de câmbio. Se você tem uma oficina que é especializada em câmbio automático, por exemplo, faz sentido isso para você? Você pode segmentar esse público aqui. Conserto de câmbio, conserto e manutenção de freio, conserto e troca de vidros. Tá vendo? Como que é interessante você criar um público-alvo baseado nessas informações? Então você tem todo tipo de tópico, todo tipo de segmento, você que presta serviço, você que vende eh, produtos, produtos físicos, computadores e periféricos. Computadores. Se você tem aí uma loja de computador, que você vende computador, olha só, laptops e notebooks. Então, aí você consegue veicular, segmentar esse público aqui de acordo com esse tópico. Ok? Faz sentido isso para você? Então, entre nessa aba, navegue aqui por esses tópicos todos, materiais para arte, mídia e entretenimento, ingressos para eventos, mobiliários. Olha, se você tem uma imobiliária, você consegue veicular o seu anúncio para esse público-alvo. Então, aqui você tem, no mercado, você tem eventos importantes, aí é casamento, criação de empresas, olha, formatura. Então, você consegue veicular o seu anúncio para esse público-alvo, para, por exemplo, casamento, pessoas que estão planejando um casamento. Se você tem um salão de festa, um salão de evento, faz sentido você veicular esse anúncio para pessoas que estão planejando o casamento? Ou para recém-casado, por exemplo. Se um casal que é recém-casado, talvez ele esteja procurando por um apartamento novo para comprar, ou talvez ele esteja procurando por móveis planejados. Então, para você, talvez seria interessante. Então, você tem esses eventos importantes, você tem afinidade, enfim, você tem uma série de informações. Outra coisa que é interessante, você pode excluir algumas pessoas. Você pode criar uma lista de exclusão e adicionar essa lista aqui e excluir algumas pessoas. Então, por exemplo, você tem uma loja virtual. E vamos supor que o produto que você venda seja uma coisa de venda única. O seu consumidor dificilmente ele vai comprar novamente de você. Você pode criar uma lista de todos os compradores, pessoas que concluíram a sua compra. Você cria essa lista e quando você for criar uma outra campanha, no caso, usando esse público personalizado, vamos supor que você cria uma campanha da rede display, por exemplo, e você vai veicular o seu anúncio, incluindo esse público-alvo, você pode excluir essas pessoas que já compraram de você, que já converteram, que já efetuaram uma compra, porque elas não vão fazer outra compra. Então você exclui essas pessoas para elas não verem o seu anúncio, porque não faz sentido mais, não faz sentido você gastar grana com quem já executou aquela ação que você queria. Então você pode excluir essa lista. Outra coisa que você pode fazer, informações demográficas. Você pode criar esse público-alvo de acordo com as informações demográficas do seu público. Se você quer veicular anúncio só para o sexo feminino, ou só para o masculino, ou para os dois. Se você quer veicular o seu anúncio de acordo com a idade, então você pode selecionar a idade aqui do seu público. Além disso, você pode escolher aqui o status parental, pessoas com filhos ou sem filhos, dependendo do seu segmento. Qual é o seu público, em maioria? São pessoas com filhos ou sem filhos? E você pode direcionar também o seu anúncio de acordo com isso, e de acordo com a renda também. Se você vende imóveis de alto padrão, não faz sentido você veicular o seu anúncio para pessoas com baixa renda. Se você vende imóveis Minha Casa Minha Vida, não faz sentido você veicular o seu anúncio para pessoas com muita renda, com os maiores níveis de renda aí, correto? Então você pode também segmentar de acordo com a renda do seu público. Então aí você cria o seu público-alvo, aí você seleciona ali os tópicos que você quer, cria o seu público-alvo, ele vai aparecer aqui. Aí a outra sacada que eu queria dar para vocês é sobre o segmento. Você pode criar um segmento personalizado aqui para você refinar ainda mais o seu público-alvo. Depois que você cria esse segmento personalizado, você pode adicionar ele no seu público-alvo. Então, você dá um nome para o seu segmento e aí, olha que interessante. Pessoas que pesquisaram qualquer um desses termos do Google. Você pode criar esse segmento de acordo com pessoas que pesquisaram um certo tipo, um termo de pesquisa ali no Google. Então, vamos supor que você trabalhe com seguro residencial. Cotação seguro residencial. Pessoas que procuraram por esse termo, por exemplo. Cotação de seguro residencial, está aqui. Então, você concorda comigo que um público que procura por cotação de seguro residencial já é um público mais qualificado? Não é somente um curioso? É uma pessoa que já está predisposta aí a procurar um seguro residencial? Você pode veicular o seu anúncio para esse público. Você vai segmentar, você vai criar esse segmento personalizado e direcionar o seu anúncio para esse público aqui. Além disso, você pode vir aqui em pessoas que navegam por determinados tipos de site. Então, vamos supor que você tenha uma imobiliária e você venda imóveis de alto padrão e você está aí numa grande capital. Você pode colocar as URLs dos seus concorrentes aqui e o seu anúncio vai ser direcionado para pessoas que visitaram
sites dos seus concorrentes, pessoas com aquela semelhantes a essas pessoas também, que têm esse sinal contextual aí de visitar os sites dos seus concorrentes. Seria interessante o seu anúncio aparecer para quem está entrando no site do seu concorrente? A hora que ele abre o aplicativo do YouTube, aparece o seu anúncio na rede Discovery, por exemplo. Ou a hora que ele abre um site parceiro do Google, praticamente todos os sites são parceiros do Google, e aí aparece o seu anúncio na rede de display para essas pessoas que visitaram os sites dos seus concorrentes. Então com isso você vai direcionar o seu anúncio com muito mais especificidade do que você deixar um público muito amplo. E aí você vem aqui salvar e cria esse segmento personalizado. E você pode usar esse segmento personalizado lá no seu público-alvo. Então tá aí, o que eu queria mostrar aqui para você nesse vídeo é exatamente isso. Como você pode criar um público-alvo, quando faz sentido para você criar, quando não faz sentido para você criar. Então, eu acho que eu deixei de falar sobre isso. Quando você não deve criar, não quando você não deve, mas quando não faz sentido para você criar um público-alvo. Talvez quando você tem uma campanha somente na rede de pesquisa, talvez não faça sentido você criar um público-alvo. Porque na rede de pesquisa você já está direcionando o seu anúncio de acordo com a sua palavra-chave. Você está selecionando o público que chega até o seu anúncio, que chega até o seu site, de acordo com a palavra-chave. Se você fizer isso de forma correta, se você estiver usando a sua palavra-chave correta, você já vai estar segmentando o público de acordo com essa palavra. Então, talvez não seja tão interessante você usar o público-alvo nesse momento. Mas, quando você vai fazer aí uma lista de remarketing, uma campanha de remarketing, quando você vai fazer até uma campanha de venda direta em outras redes, como a rede de display, a rede Discovery, até mesmo no YouTube, talvez seja interessante para você criar um público-alvo, ok? Então, se isso te ajudou a saber o que é um público-alvo, quando você deve criar, se foi bom para você esse vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí pra gente e dá uma força, beleza? Valeu!